Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada, mas sobre a tua palavra, diga aí para quem está do seu lado, o segredo dessa igreja, o segredo do sucesso, o segredo de encontrar grandes peixes, é obedecer a palavra. Amém? Não tem como ter sucesso se você não obedece a palavra. Olha que interessante isso aqui, ó. Ele disse: mestre, trabalhamos a noite toda, mas sobre a tua... E qual palavra o mestre tinha falado? Lança, mas lança onde? Lança direita. Ou seja, obedecer a palavra é fazer exatamente o que a palavra diz, e não mais ou menos. Tem pessoas na igreja que não recebem grandes coisas de Deus na sua vida, não é porque são incrédulos, até acreditam, mas querem obedecer a palavra em partes. Querem obedecer a palavra só naquilo que lhe agrada, só naquilo que lhe satisfaz, só naquilo que ela acha que está bom para ela. Quem está me entendendo? E a palavra de Deus, ela foi feita para aqueles que a obedecem na risca. Se Deus falou, lança a rede na direita, não dá para lançar no cantinho da direita. Eu tenho que lançar a rede na onde? Na direita. Se Deus falou, olha, vira para a esquerda, eu tenho que virar para onde? Não dá para dizer, Senhor, eu posso pular uma ruinha mais, depois virar? Não dá. Só que o ser humano, ele quer fazer as coisas obedecer o que lhe agrada, e não o que Deus está falando com ele. Aí em 1 Samuel, a gente encontra um exemplo de um rei que obedeceu a palavra em partes. Olha o que Pedro falou, sobre a tua palavra lançarei as... Ou seja, eles tinham trabalhado, estavam desanimados, estavam cansados e não haviam apanhado nada. Mas quando eles lançaram a rede sobre a palavra de que Jesus tinha dito, quando ele obedece a palavra, a Bíblia diz que eles alcançam o milagre na sua vida. Se eu perguntar para você se você precisa de milagre, é covardia. Quem precisa de milagre? Que legal, só uma só. Interessante. Quem precisa de milagre? Eita Deus! Milagre não quer dizer só Deus encher seu bolso de dinheiro. Milagre não quer dizer Deus curar o calo do seu pé. Milagre quer dizer Deus restaurar a sua família, converter os seus parentes, Deus fazer você ser cheio do Espírito Santo, é Deus fazê-lo trabalhar dele na sua vida. Então, quando nós falamos de milagre e grandes milagres, é você experimentar o grande de Deus na sua vida. Tem gente que ela persegue, e uma vez eu estava até falando com o obreiro Alex isso aqui, falei para ele assim, para de pedir a mesma coisa. Lembra que eu falei para o senhor? Quando o senhor fizer uma campanha, para de pedir, eu sempre peço a mesma coisa, bicho. Então eu falei, muda, cada vez você pede, porque cada campanha, cada propósito que você faz, cada oração que você coloca no altar, é uma semente que você plantou lá. Se você não colher ela hoje, você vai colher ela. Se você não colher amanhã, você vai colher ela depois. Mas você já plantou. Então creia que lá na frente você vai colher o que você plantou. Mas não há como ter colheita se eu não obedeço exatamente o agricultor. Aonde eu vou plantar? Ele fala para você, ó, planta ali. E ali exatamente é a maneira que eu vou colher a semente que eu estou plantando. Olha como era interessante, vamos ler comigo aí, ó, 1 Samuel 15, posso ler? Olha o que diz assim, ó, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei, sobre o seu povo, sobre Israel, atenta pois, agora as palavras do, olha só que interessante isso aqui, Deus falou assim, para Samuel, você vai ungir
Saul. E você vai ungir ele a rei. Amém? Só que Samuel chegou para ele e falou assim: Saul, atenta. O que é atentar? Presta atenção, coloca cuidado. Fala para quem está do seu lado assim: o cuidado é tudo com as coisas de Deus. Ele falou: coloca cuidado com a palavra, ou melhor, com as palavras do Senhor. Então ele falou assim: presta atenção, porque Deus vai falar e você tem que colocar a atenção quando Deus fala. O problema de muitas pessoas é que Deus fala, mas elas não colocam atenção. Vamos lá, olha lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei o Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai agora, pois, fere Amaleque e destrói o quê? Totalmente. Repita comigo: totalmente. A tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Bom, Deus falou: Saul, vem cá, Saul. Chega aí, Saul. É o seguinte, você é o novo rei. Porém, Samuel falou: atenta para o que Deus vai te falar. Deus falou: olha, tem um camarada aí, chamado tal de Amaleque. Esse Amaleque, rapaz, deixou o povo todo amalecado. Você vai pegar ele e você vai lá na terra dele, você vai destruir tudo. Total. Você vai destruir, você vai acabar com... O que Deus falou? Acaba com tudo. Criança, acaba com gado, acaba com tudo. Se você me perguntar por quê, não sei, pergunte para Deus. Deus mandou, quem tem juízo obedeça. Alguma coisa, você vê que Deus falou que eles perseguiram o povo dele lá atrás, alguma coisa eles fizeram de grave para Deus mandar fazer isso aqui. O que foi? Lá atrás, eles perseguiram o povo, maltrataram o povo de Deus, e eu vou dizer para você, quando você é a menina dos olhos de Deus, Deus não permite ninguém no seu caminho. Deus falou: só faz o que eu estou falando. Lembra do Pedro? Pedro falou: sobre a tua palavra, Jesus falou: lança na direita, Pedro, lá que está o peixe está na direita. O peixe não está onde você está lançando a rede, está na direita, lança. Ele falou assim: ó, eu já fiz, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. E pegou grandes, o mesmo Saul teria que ter feito. Vamos ver, olha lá. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo... Está escrito aí na sua Bíblia? Não? Como é que está escrito aí? Como? Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio, e Saul, o povo de Saul e o povo pouparam, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Ou seja, olha só, eles pegaram, Deus falou: vai lá, mata tudo, e ele disse assim: ó, o rei Agag nós não vamos matar não, e as ovelhinhas que estão mais gordas, nós também não vamos. Mas qual era a ordem de Deus? Quando eu fizer assim, ó, aí você fala assim, ó, mata tudo. Deixa eu ver se você está aí dormindo aí. Vamos lá. Mata tudo. Mata
A ordem de Deus era? Já enfraqueceu. Agora desordenou tudo. Pronto. A ordem era essa. E ele falou, mas o rei não vou matar? Ele falou, o rei não vou matar não. E nem as ovelhinhas mais gordas também não vou. Mas a ordem de Deus era o quê? Agora fala para quem está do seu lado. Se você não quiser perder a comunhão, a reverência, se você não quiser perder a intimidade, o Espírito Santo e nem o seu lugar para outro, nunca obedeça parcialmente a palavra de Deus. Vou repetir. Se você não quiser perder a comunhão, a reverência, se você não quiser perder a intimidade, o Espírito Santo e o seu lugar para outro, jamais obedeça a palavra de Deus parcialmente. O que é obedecer parcialmente? É só fazer aquilo que eu acho que convém, e não o que Deus está mandando que eu faça. Está vendo por que o Pedrão pegou bastante peixe? Porque ele fez exatamente o que a palavra estava dizendo. Mas olha o que Deus falou para o Saul, vamos lá. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: o quê? Olha o que aconteceu. Arrependo-me de haver constituído Saul a rei. Ele falou assim, estou arrependido de ter chamado Saul para ser rei. Por quê? Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas. Não faça Deus se arrepender de você. Não deixa Deus se arrepender. Porque quando Deus fala para você, faz assim. Ore, jejue, me busque. Quando Deus fala para você assim, tenha responsabilidade, tenha temor. Quando Deus fala para você assim, olha, eu estou te dando uma tarefa, executa. Quando Deus chama você para um propósito, quando Deus te dá uma unção, quando Deus chama você para ser um obreiro, quando Deus chama você para ser um pastor, quando Deus chama você para um ministério, quando Deus chama você para qualquer coisa, não execute a palavra de Deus pela metade, porque Deus pode se arrepender de ter te convocado. E olha como isso é grave, igreja. Eu não estou dizendo para você que o bispo vai ficar chateado porque você não quis ser obreiro, ou porque você não quis evangelizar, ou porque você não quis ser um dizimista, ou porque você não quis se batizar, ou porque você não quis ir para o culto, porque cada um Deus chama naquilo que Ele acha que Ele tem que chamar. Fala aí para quem está do seu lado, você é um chamado. Você é um chamado. E chamado não pode ser executado pela metade. Ele tem que ser executado completamente, na risca, segundo a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Ele disse assim, estou arrependido de ter chamado Saul. Eu estou aborrecido de ter convocado Saul, porque Saul, ou Samuel, ele só obedeceu o que eu falei em partes. Eu e você, nós temos chamados. Eu e você, nós fomos escolhidos. Faz assim, só os escolhidos. Oh, aleluia, que maravilha. Essa igreja hoje está lotada de escolhidos. Você é um escolhido. Por mais que você esteja aí, não esteja entendendo nada, mas vai chegar um momento que Deus vai chamar você para alguma coisa. Deus chama você para algo, mas quando Ele chamar você, execute a sua palavra. Cumpra aquilo que Deus chamou. Não brinque com Deus, não brinque com aquilo que Deus colocou na sua mão, porque Ele pode se arrepender de você.
E uma coisa é o bispo se arrepender de você, é o pastor se arrepender de você, é o teu marido se arrepender de você. A outra coisa é Deus se arrepender de você. Quem está me entendendo? Você cai na mão do homem, Deus te arranca. Você cai na mão do diabo, Deus te arranca. Mas se você cai na mão de Deus, quem há de arrancar você? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Eu estou sentindo um silêncio profundo. Não é para você ficar com medo, porque não há que temer quando você obedece. Há que temer quando você não executa o que Deus tem preparado, o que Deus chamou e escolheu você. Posso continuar? Olha só. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de mim e não executou minhas palavras. Então Samuel se contristou, Samuel ficou triste, e toda noite clamou madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu veio pois Samuel a Saul, e esse lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e que mugido de boi que eu ouço? Vem cá, seu Alex, corre aqui, corre, sobe aqui. Samuel chegou lá, foi encontrar, Deus falou para ele, olha, estou aborrecido com esse cara aí, e Samuel acordou cedo, e foi encontrar o tal do Saul. E quando ele vai encontrar o tal do Saul, Saul fala assim, bendito seja tudo, executei a palavra olha o que ele disse, executei a palavra executou? Não entendi. Não executou? Claro que executou. Mas em partes. Mas dentro dele ele disse o quê? Não, eu fiz o que o Senhor me mandou. Só que fala aí para quem está do seu lado, vou te contar um segredo. De Deus não se esconde nada. Quando você tenta esconder o seu erro de Deus, você vai escutar o que balido é esse de ovelha e que mugido de boi. Quando Saul estava conversando com o Samuel, atrás dele tinha um boi e uma ovelha. E Samuel dizendo assim, eu fiz o que Deus mandou. Fala aí para quem está do seu lado, cuidado. Teu erro faz barulho. Teu pecado faz barulho. Não pensa que você consegue esconder, não. Quando você acha que é bonzão, que consegue esconder, quando você acha que é boazona e consegue esconder, quando você diz assim, mas eu estou fazendo tudo que Deus fala. Quem está entendendo? Não adianta a gente tentar esconder de Deus, porque o nosso erro, o nosso pecado faz. Samuel falou assim, você executou? Executei. Você fez o que Deus mandou? Fiz. Mas então que barulho é esse que estou ouvindo aí atrás, Esse boi deve estar com a febre aftosa, rapaz. Você não é boi não, isso é vaca louca. Não, você deve estar com a vaca louca, só pode, não é possível. Quem está entendendo? Então veja,
Você vê que ele tentou ainda argumentar, dizendo que tinha feito tudo que Deus, mas ele tinha feito em partes. Tem gente que diz assim, não, eu estou fazendo direitinho, eu oro, eu faço assim, e ela mal sabe que atrás dela tem, Está entendendo sim ou não? Vamos continuar aí. E caiu aqui um pouquinho. Que balido é esse de ovelha que eu ouço nos meus ouvidos? E que mugido de boi que eu ouço? Respondeu Saul. De Amaleque. Os trouxeram. O que ele falou? Repita comigo. Os trouxeram quer dizer que quem trouxe? Ele falou assim, os trouxeram, mas quem estava à frente? Então fala aí para quem está assado, você é à frente da sua casa, você é à frente do seu casamento, você é à frente da sua vida, você é responsável por ela. Não culpe os outros pelos seus fracassos. Ele disse assim, trouxeram, olha lá, porque o povo, mas quem mandava no povo? O povo, falou o quê? O povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar que sacrifício Deus tinha pedido? Tem gente que quer fazer o que Deus não pediu. Tem gente que quer estar no lugar que Deus não mandou. Tem gente que quer fazer o que Deus não quer que ela faça. Mas olha que Saul estava dando uma desculpa, vamos sacrificar ao teu Deus. Ele já não estava nem considerando mais. Quando você não obedece a Deus, você nem considera Deus como seu Deus. Ele estava dizendo, olha, nós vamos sacrificar o teu, mas não era Deus dele? Mas olha lá, o resto, porém, destruímos totalmente. Mas Deus falou, está entendendo? Está muito difícil para você entender? Continua, vamos lá, continua. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul, fala. Continua. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói estes pecadores amalequitas e peleja contra eles até... Por quê? Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvido à voz e segui o caminho pelo qual o Senhor e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí. Olha o que ele falou, pelo contrário, você só está falando besteira. Deus está falando besteira. Samuel estava falando o que Deus havia, e ele falou, não, você está falando besteira, rapaz. Isso é conversa fiada. Eu fiz exatamente o que Deus falou. Fez? Não. Mas ele estava falando, não. Você já viu aquela pessoa que gosta de ficar argumentando? Dizendo, não, errado está Deus, eu estou certo. Deus está errado, rapaz. Eu fiz exatamente, olha lá, pelo contrário, eu fiz exatamente o que Deus me mandou. Olha lá. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e o melhor do designado, a destruição, ofereceu ao Senhor teu Deus em Gigal.
Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? O maior prazer de Deus é encontrar pessoas, não que queiram fazer para Ele sacrifícios, ofertas, não, mas que só obedeça o que Ele fala. Quem obedece vai sacrificar, quem obedece vai ofertar, quem obedece vai dizimar, quem obedece vai para frente, quem obedece tem a direção de Deus. Quem obedece encontra grandes peixes na sua vida. Olha lá. Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender melhor do que gordura. Agora olha o que ele diz: porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Diga assim: não perca o lugar que Deus colocou você. Que lugar, bispo? Quem tem uma casa aí? Você é rei dela. Quem tem uma família? Você é o rei dela. Cuidado para você não perder aquilo que Deus colocou você. Cuidado para você não perder, porque olha o que ele disse: assim como você rejeitou a palavra de Deus, Deus também hoje te rejeitou para que você não seja rei. Quando nós não obedecemos a palavra, não precisa você esperar grandes peixes. Não pensa você, nós estamos na campanha mais forte da igreja, mas não pensa você que é você colocar aqui dentro do peixe uma oferta. De quanto é a oferta? De R$153, que Deus vai atender você se você não obedece a palavra. Eu estou dando R$153, Deus tem que fazer algo na minha vida. Deus não tem que fazer nada na sua vida, porque Deus não se compra, Deus se obedece. Não adianta você querer comprá-lo, não, obedeça-lo, que você vai encontrar 153 grandes peixes, como aqueles homens que não haviam apanhado nada, encontraram na sua vida. Não tenha medo, bispo, a minha vida está de cabeça para baixo. Não tenha medo de obedecê-lo, porque Deus vira o negócio, vira a roda gigante e faz você ficar de cabeça para cima. Mas nunca troque o obedecer pelo sacrifício, pela oferta. Nunca troque o obedecer pela sua própria vontade. Ah, eu vou fazer desse jeito porque Deus entende. Deus entendeu aqui? Tem gente que diz assim, ó, mas você sabe que o brasileiro tem aquele negócio do jeitinho brasileiro, não tem? E você vê que às vezes o brasileiro diz assim, ó, vou dar um jeitinho, vou passar um somebody love em Deus, eu vou fazer assim, ó Deus, o senhor sabe que a minha situação, o senhor está vendo minha situação, tá? O senhor entende? Olha para mim, se Deus chamou você para algo, Deus não vai entender a sua resposta negativa, porque quando Ele chamou, Ele já te capacitou para que você fizesse aquilo. Ele já sabe que você é capaz, que você tinha capacidade. Saul deixa de ser rei, diga, deixa de ser rei, bispo. Porque Deus não quis mais que ele fosse rei? Não, porque ele deixou de obedecer a palavra de Deus, então ele perdeu o reinado. Ele deixa de receber de Deus algo precioso. E eu queria falar rapidamente aqui para me encerrar. Amém? Posso falar? Quem quer ouvir? Eu queria falar aqui dessas 5 coisas que ele perdeu, mas vou falar muito rápido.
Então presta bem atenção, se você tem uma caneta pode até anotar. Vou falar de 5 coisas que faz uma pessoa perder na vida quando ela deixa de obedecer a palavra de Deus. Diga comigo, bispo, primeira coisa que se perde quando se executa a palavra de Deus de qualquer jeito. Primeira coisa, comunhão. Leia comigo aqui, ó, 1 Samuel 15, 26. Eu vou colocar aqui no projetor para ser mais rápido. Ó, 1 Samuel 15, 26. Olha o que diz. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou, para que não sejas rei. Acabou. Aí você diz, poxa, bispo, mas Deus perdoa, não é? Abra aí 16, isso eu quero que você veja aí. 1 Samuel 16, corre só um pouquinho para frente. Vamos ver se Deus perdoa Saul. Olha lá. Disse o Senhor ao quê? A Samuel. É só 16. 16, 1. Olha lá. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá apenas de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um. Deixa, você vai ficar com pena dele, porque eu não quero mais. Está vendo como é sério? Eu já vi pessoas dizer assim: não, bispo, estou me preparando, vai chegar um momento que aí a hora que Deus me chamar eu vou. Cuidado, porque Deus pode nunca mais chamar você. Cuidado. Porque não é como você quer, é como Ele quer. Eu já vi pessoas falando assim, olha, por que você não se batizou ainda? Estou me preparando. Aí quando você fala assim, agora eu vou me batizar, e Deus fala assim, agora não quero mais. Não quero mais. Imagina, Deus fala para você assim, olha, faz assim, ó, tua casa está dos avessos. Faz uma campanha de oração. Ah, vou fazer. E vai deixando. Aí a casa destrói. Aí ela vai dizer, Senhor, por que destruiu? Ué, porque eu te avisei, mas você não fez. E agora? Agora o problema é seu. Agora você vai construir outra. Tem gente que confunde o amor de Deus com pena. Deus não tem pena. Diga comigo, Deus não tem pena. Deus não trabalha com pena. Deus trabalha com fé. Deus não tem dó. Deus trabalha com a obediência. Toma aqui, toma lá. Deus trabalha com aqueles que obedecem. Quem obedece não perde a comunhão. Primeira coisa. Segunda, diga aí. Que a pessoa perde quando ela deixa de obedecer. É reverência. Sabe o que é reverência? Tem pessoas que quando ela está com Deus, ela respeita a Deus, ela tem reverência para as coisas de Deus. Olha lá, ó, 1 Samuel 15, 27. Virando Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e esse ele já rasgou a orla do profeta e ele já queria tomar a força. Tipo, ou você me abençoa, me abençoe, ou vou rasgar você no meio. Diga, as coisas de Deus não se toma pela força, mas pela obediência. Quem está me entendendo? É pela obediência. Diga, terceira coisa que se perde quando deixa de obedecer a Deus. Chama intimidade. 28:6, olha lá, ó. Consultou Saul porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas.
Quando Deus se cansa, não adianta você ficar, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Quando não tem mais intimidade, já não se ouve mais, nem por sonho, nem por urim e nem por profetas. Cuidado. Porque quando a gente cumpre a palavra de Deus de qualquer jeito, chega uma hora que você diz, não, mas amanhã, eu vou deixar para amanhã eu faço, amanhã. Aí chega uma hora, Deus fala assim, não tem mais amanhã. Ah, bicho, mas Deus é misericórdia. Vê aí. Ele é misericordioso com os misericordiosos. Quarta coisa. Saul perde uma das coisas mais importantes da sua vida. O que você acha que Saul tinha de tão importante para perder? O quê? O Espírito Santo. Olha lá. 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito, da parte deste um espírito maligno o lhe atormentava. O que ele tinha, pessoal? O que ele perdeu? Uma das coisas mais gloriosas que o homem e uma mulher pode ter. Ele perdeu o Espírito de Deus. Ele perdeu. E olha o que acontecia. Ele era atormentado por um espírito maligno. Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia diz uma vez o Espírito Santo saindo, é impossível que ele volte. Bispo, o senhor está dizendo isso, não há nada impossível para Deus. É uma das coisas impossíveis que a Bíblia diz, é que ele volte. Quinto, perdeu o lugar para outro que era mais obediente que ele. Fala assim, toda vez que você desobedecer a Deus, imagina aqui o seu Alex e o pastor entra. Fica aqui, assim, pega na mão assim, os dois assim. Os dois é obediente, os dois é firme, os dois está ali, fervoroso. Mas de repente, o pastor começa a se desviar. Vou dizer que o seu Alex falta menos que ele. Então, eu vou pegar mais o desobediente, tá? Se eu falta menos, então vou para o lado de lá, tá? Aí ele começa a ser desobediente. E vai desobedecendo. Deus remove ele e coloca outro no lugar que seja mais obediente. Fala, cuidado, você não é insubstituível. Agora, ponta o dedo aqui para o bispo aqui. Fala, bispo, cuidado, você também não é insubstituível. Essa palavra é para mim e é para você também. Ela não é só para você, ela é para nós. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para todos aqueles que deixam de obedecer. Essa palavra é para o obreiro. Essa palavra é para o pastor. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para a menina que está no som. Essa palavra é para você que veio aqui nessa noite. Essa palavra é Deus dizendo para você: obedeça a palavra de Deus, que Ele te constitui a rei. Deixa de obedecer, que você perde o reinado. Perde o reinado. Davi. Saul perdeu comunhão. Está aí, né, Davi? Davi levantou a mão lá. Perdeu a comunhão, a reverência, a intimidade, o Espírito Santo e perdeu o lugar. O lugar que era dele. Olha lá, em Samuel 15, 28. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti
o reino de Israel. E deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Não perca teu reinado. Não perca aquilo que Deus está dando para você. Sabe que eu tenho visto esse início de mês, que Deus está liberando muito reinado aqui nesse lugar. Que Deus está liberando promessas como Ele nunca liberou sobre a nossa igreja, está sendo liberado aqui nesse lugar. Cuidado para você não perder. Cuidado para você não ir contra o que Deus está te falando. Se Deus falar para você, vá para a direita, vá para... Se Ele te falar, vá para a esquerda, vá para a esquerda. Não tenha medo da direção que Deus te dá. Ela te conduz exatamente onde Ele quer que você esteja. Não tenha medo da direção que Deus te dá. Ela te conduz exatamente aonde estão os peixes que você precisa pescá-los. Não tenha medo da direção de Deus, porque ela pode doer, mas ela vai te levar exatamente na bênção que Deus tem preparado para você. E geralmente parece que tudo que Deus pede dói. Deus pediu para Saul, ele disse, não, mas tadinho do rei, vou matar ele não. Deus falou, tá bom, você perseverou o rei, mas perdeu o seu reinado. Quem vai encontra a palavra de Deus, cansa de trabalhar e não encontra nada. Agora, eu quero deixar uma palavra para você meditar essa semana. Posso deixar? Sim ou não? Você tem ideia por que Pedro, ele foi feliz quando ele disse, sobre tua palavra, eu lançarei a rede? Você tem ideia por que essa palavra se cumpriu, de tal maneira que ele foi abençoado, que ele pegou grandes peixes na sua vida? Porque é impossível você obedecer a palavra de Deus e Deus mandar você para o buraco. Olha para mim, eu não sei como está a sua vida, mas está subindo uma direção. Dia 11 eu vou subir lá da praia, lá do zero, do marco zero. E quando eu subir, está subindo uma direção para a sua vida. Está subindo uma direção para a sua história. Ei, está subindo um caminho novo. Que vai levar você aonde está o peixe que você precisa pegar. Repito, não vai nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente e nem para trás. Vai exatamente para o caminho que Ele disser para você. Eu vou deixar essa palavra para você meditar essa semana. Atos. Encontrou aí? Cinco 32. Olha o que ganha quem obedece. Não é 15 não. 5:32. Está escutando lá, não? É o Cris que marcou? Vixe. Ali está igual o Saul falando com Deus ali. Ele foi que marcou o nome da palavra. Ele falou, não foi eu não, foi o povo ali, foi a outra ali. Ó. Cada um joga para um, joga para o outro, joga para um, joga para o outro. Nós ficar aqui, nós nem sabe quem foi. Ó, olha o que ganha, ó. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo, diga, Espírito Santo, que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Medite nessa palavra. Não há nascidos de Deus. Não existe pessoas que conheceram a Deus que não o obedeçam. Quem conhece a Deus, quem nasceu de Deus, é obediente a esta palavra.